Ezequiel 37, versículo 15 ao 22. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em suas mãos. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isto? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeiras, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, e vou juntá-los de todos os lugares ao redor, e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididas em dois reinos. Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se afastou dele: de onde você está, olhe, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Gênesis capítulo 15. E levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gálatas, capítulo 4, versículo 25 e 26. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que é escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Então nós vemos o apóstolo Paulo ensinando que essa Jerusalém terrena, ela representa a Agar, que era escrava de Abraão. Ela é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto, que é representada por Sara, ela é livre e ela é a nossa mãe. Então nós não somos filhos da escravidão, não somos filhos da Jerusalém terrena, mas somos filhos da Jerusalém celestial. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora eu e você que somos gentios, nós também fazemos parte da Jerusalém celestial, fazemos parte do povo de Deus. Já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas fazemos parte do Israel de Deus. Fazemos parte da Jerusalém celestial e não da Jerusalém terrena. Então, amado irmão, você já não é mais gentil, mas agora você também é um israelita e faz parte da casa de Israel. A palavra de Deus nos diz que Jacó, ele encontrou com o anjo do Senhor no val de Jaboque, e ali Jacó entrou em luta corporal com aquele anjo. O anjo pedia para ir embora, mas Jacó dizia: não te solto, se não me abençoares. E Jacó ficou ali naquela luta com o anjo. E diz a palavra de Deus, no capítulo 32 de Gênesis, versículo 28. Então disse o anjo: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então nós vemos que o nome de Jacó foi mudado para Israel, porque ele venceu. Isso nos ensina que todas as pessoas que vencerem esse mundo, que aceitarem Jesus como seu Salvador e permanecerem fiel até o final da sua vida, todos os que vencerem também farão parte do Israel de Deus. O Israel de Deus não é aquele que tem o sangue de Abraão, que é descendente de Abraão segundo a carne, mas o Israel de Deus
são aqueles que vencem através da pessoa de Jesus Cristo. Meu amado e querido irmão, o seu nome agora é Israel. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, o Senhor Jesus ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Jesus ele diz em Apocalipse 3, versículos 5 e 6, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer será Israel de Deus. Já não se chama mais Jacó, e sim Israel. Porque como príncipe lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. E o teu nome? Qual é o teu nome? Diga, eu imploro. Por que pergunta pelo meu nome? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Após a morte de Salomão, acontece uma separação das tribos de Israel. Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, enquanto que as outras 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão. E aconteceu essa divisão em Israel. Então ficou o rei Roboão, ele quis guerrear contra o reino de Israel para recuperar as 10 tribos. Mas no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 2, 3 e 4, diz assim: entretanto veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Aquela separação do reino de Judá e do reino de Israel foi algo da parte de Deus, porque o Senhor tinha um plano de restaurar as 2 tribos novamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e trazer de volta também os gentios juntamente com as tribos dispersas. A nação de Israel se afastou de Deus, e Deus permitiu que o rei da Assíria levasse as 10 tribos de Israel para o cativeiro, e eles foram dispersos em várias nações diferentes, e assim o reino de Israel deixou de existir, restando apenas o reino de Judá. Mas Deus, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala através do profeta: venham, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida. Novamente, ao 3º dia, nos ressuscitará, para que vivamos em sua presença. Então Deus, ele promete restaurar Israel, ressuscitar Israel no 3º dia, ou seja, através da morte e ressurreição de Cristo. Israel que estava disperso, eles são reagrupados novamente através da pessoa de Jesus Cristo. E nós, não somente Israel disperso, mas também os gentios, eles passam a fazer parte do Israel de Deus, através do corpo de Cristo. E agora já não há mais nenhuma barreira, nenhuma divisão, já não há mais judeu nem grego, já não há mais circuncisão nem incircuncisão, mas todos se tornam um na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o mistério das 2 casas de Israel. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 5 em diante, ele diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus.
significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja menor dos menores de todos os santos, me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e a esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Judeus e gentios, juntos em um corpo. Esse é o mistério das duas casas de Israel.